Bom dia, irmãos e irmãs, que maravilha é nós sabermos, ao entoarmos este louvor ao Senhor, ó Jesus, faz presente a escola, apoiados pela fé na sua gloriosa promessa, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos ali, certamente Ele estaria. Então, não só cremos, como percebemos e sentimos a presença do Senhor em nosso meio. Que bênção! Nós estamos aí nessa série de estudo, caminhando com Jesus em 1 Pedro. Já estivemos estudando, procurando aprofundar mais um pouco dentro do limite de tempo que temos, 2 lições, estamos na 3ª lição e o título tem como um grande hino de louvor, nos baseando em 1 Pedro 1, que nós teremos por texto base nesta manhã, dos versículos 3 até o versículo 9 de 1 Pedro 1, vamos ver hoje um grande hino de louvor. Nós olhamos, percebemos o quão importante a música, o canto inspirado para que chegue como cheiro suave na presença de Deus. Quantas músicas na época da censura federal, compositores e cantores tiveram a necessidade de saírem do país, devido à influência que teve algumas letras e canções compostas que às vezes combatiam alguns políticos. Então nós vemos nesta área de música o quão grande ela age nas mentes e corações, espiritualmente falando, daqueles que procuram investir em estar ouvindo não só a harmonia e melodia, mas também a letra, especialmente quando ela é inspirada pelo Senhor. Isto é realmente uma bênção. Nós vamos então nos colocar em pé, abrindo, os irmãos já devem, que estão também em casa, nós aqui que estamos, suas Bíblias para 1 Pedro capítulo 1, versículos de 3 a 9, vamos ler, eu estarei lendo um versículo, os demais irmãos podem ler responsivamente em seguida, até chegarmos no versículo 9, os irmãos que estão em casa também, peguem aí sua Bíblia, vão lendo responsivamente com os irmãos que aqui estamos, nesta comunhão gostosa uns com os outros e principalmente com o Senhor. 1 Pedro capítulo 1, verso 3 a 9. Vamos recitar nossa divisa de escola bíblica dominical. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Vou ler o ímpar e os irmãos estarão lendo os pares até o 9. Bendita seja, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada dos céus para nós. Que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Ao qual não havendo visto a mais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais de gozo indescritível e vitorioso. Vamos lermos todos o 9? Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas.
Pai, nesse instante, Tu que é conhecedor de nossas limitações, buscamos em Ti, Senhor, sabedoria para tirarmos ricas lições e ouvir aquilo que o Senhor certamente falará aos nossos corações nesta manhã. Obrigado por minha vida, de meus irmãos, de minhas irmãs e todos, ó Pai, que tem neste primeiro dia, nesta manhã, separado para alimentar suas almas com a Sua santa e bendita palavra. Muito obrigado por este momento glorioso, peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podeis então assentar. Cânticos, músicas, hinos. Se, fôssemos repentistas natos, naturalmente tivéssemos nascido repentistas, certamente olharíamos para estes escritos e logo, imediatamente, comporíamos uma música, Bendito seja, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É o primeiro versículo. Então a música ela é interessante, juntando toda uma harmonia formada não só por composições e palavras que nos chamam a atenção, e se tratando de música tanto para o bem quanto o mal, isso infelizmente é realidade, são fatos que já são escritos há muito tempo e ainda serão escritos infelizmente, mas nós vemos a influência que a música causa, principalmente a música inspirada na mente e no coração do pecador. Ó, quão cego eu andei e perdido vaguei. Aquele mesmo não tendo a experiência de salvação, essa experiência de aceitação de Jesus, de recebê-lo como seu Senhor e Salvador, aquilo penetra na mente e coração. Puxa vida, mas o que é ser cego espiritualmente? Começa-se a perguntar porque, através do louvor, certamente o Espírito está penetrando na mente e no coração. Então, quão importante é esse ministério de louvor e adoração. E nós encontramos em toda a Bíblia essa doxologia, ou seja, são cânticos, hinos, letras inspiradas e músicas harmoniosamente bem compostas que expressam louvor à Trindade. Isso nós encontramos muito na Bíblia. Vamos ver, por exemplo, João, capítulo 12, Evangelho de João, capítulo 12, verso de número 13. João, capítulo de número 12, no verso de número 13. João 12, 13. Então a gente vai contemplando que o hino cântico espiritual, ele nem sempre é agregado da música e da harmonia. João, aí no capítulo 12, versículo de número 13. João 12, 13. Deixa eu ver se eu tenho João 12, 13. Tem. Tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam, olha aí a música, o hino. Hosana, bendito é o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. Será que eles tinham instrumentos ali, violões, sanfonas, ou estavam tão somente cantando? Então a gente olha para esses textos de louvores na palavra de Deus e fica nos perguntarmos, pessoalmente, individualmente, e às vezes surgem muitas polêmicas, quando nós vimos numa de nossas lições, se não me engano foi a última que nós estávamos estudando, mas não, acho que foi a penúltima. Vai haver necessidade de comer no céu? Se não vai haver necessidade, por que Jesus, com seu corpo transformado, pediu alguma coisa e alimentou-se? Então criam muitas vezes essas polêmicas, mas nossa, tinha instrumento? Não tinha instrumento. E isso nós precisamos administrar uns com os outros para não criarmos aquelas polêmicas e discussões que não vamos chegar a lugar nenhum. É importante isso. Mas real é que nós vemos neste versículo a realidade do louvor ao Rei de Israel. Mas Jesus já era rei nessa altura? Não, antecipadamente ele estava sendo proclamado rei, porque como foi a nossa salvação? Foi antes da fundação do mundo. Jesus lá já havia morrido, por quê? Como é difícil de eu, você e nós entendermos isso, porque está além pelo fato de nós estarmos presos ao tempo, nós temos o ontem, o hoje, e se Cristo não voltar e Deus permitir, teremos o amanhã.
Então, quando nós olhamos do ponto de vista de Deus, antes da fundação do mundo, porque esse tempo na eternidade não existe, Deus o criou. Então vejam que não é uma tarefa fácil o discernimento. Pensar, nossa, mas nesse versículo, irmão, será que tinha lá, né? O que os irmãos acham e pensam aí? Vamos dar nossa opinião pessoal, já que estamos estudando, né? Para ver quantos, né, realmente... Não, irmão, provavelmente tinha alguma coisa. Ou, irmão, é impossível. O que os irmãos acham aí, né? Gostariam de participar? Os irmãos que estão em casa, nós estamos hoje com um técnico ali, né? Nas escritas, né? Coloque aí a sua pergunta, a sua opinião também. Estamos num estudo bíblico. Algum irmão ou irmã gostaria de comentar, né? Será que havia instrumento naquela época ali, né? Jesus descendo, as pessoas, Hosana, louvado seja, grande és, Rei dos Reis, né? Será que era uma música, eram só palavras? O que os irmãos e irmãs acham, né? Para enriquecermos a nossa ótica de visão espiritual. Difícil, não é fácil, né? Apocalipse 14 fala que os 24 anciões prostraram-se e adoravam ao que vive para todo sempre. Adoravam. Não fala se é palavras, se é É Apocalipse 14, versículo? 5. Versículo 5. Capítulo 5, versículo 14? Então, Apocalipse capítulo 5, versículo 14. Olha que coisa interessante, a irmã Lourdes fazendo essa observação e nos levando a aprofundar em conhecimento, né? Apocalipse 5, 14, realmente... Não, tem outro aqui, ó. Vê, o 5, 8. Exatamente. Que bênção. Então vejam aí no estudo, procurando ver um pouco além da limitação física, a irmã Lourdes encontrou Apocalipse 5, verso 8, fala, né, literalmente de instrumento estava no louvor. Quando ela leu anteriormente o versículo de número 14, no final, na parte B, diz que os 24 anciãos prostraram-se e adoraram o que vive para todo sempre. Então, aqui no 14, tinha instrumento? Literalmente, isso é muito importante, irmãos, quando nós procuramos aplicar, não ir além do que está escrito, para não criar principalmente polêmica, e muitas vezes nós precisamos ver além do que está escrito. Nesse caso do versículo 14, nós não encontramos literalmente que haviam instrumentos, mas devido ao fato de no versículo 8 do mesmo capítulo 5 haver harpas, provavelmente poderia haver uma possibilidade de também ter instrumentos tocando neste versículo 14 na adoração desses anciãos, aquele que vive e reina para todo sempre. Mas vejam também em Apocalipse 4, volte um pouquinho aí atrás, estamos bem pertinho, talvez, né, a minha Bíblia não vai precisar nem mudar a página. Veja o 4:11, Apocalipse capítulo 4, verso de número 11. Alguém gostaria de ler esse versículo? Apocalipse 4:11. Isso. Então esse versículo, analisando ele tecnicamente, ou seja, aquilo que ele expressa e procura transmitir e informar, nós vemos que aqui certamente não havia música, cântico ou instrumento tocando. É um louvor no sentido de reconhecimento pessoal, individual, né? Então provavelmente aqui não era algo cantado, né? Ou teria harmonia em algum instrumento, porque diz, digno és, então isso é um louvor, uma adoração, Senhor, de receber glória, honra, poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade são e foram
criadas. Então isso é importante demais, amados irmãos, quando nós aplicamos literalmente a palavra de Deus e procuramos aplicá-la em os nossos corações. Não, irmão, mas olha essas palavras aí, dá realmente para fazer um belo hino, sim, mas provavelmente nesse, fato ocorrido não era um belo hino. Ele não tinha sido composto no sentido para ser executado em canção e acompanhado por instrumentos. Então vejam como nós começamos a aprofundar nesta visão por essa ótica na palavra de Deus, nos ajuda a não interpretar a palavra de Deus, mas deixar que ela própria se interprete. Ah, mas Paulo foi o autor de Hebreus? Muito provável. Não foi Apolo? Também bastante possível ter sido. Mas nós e vocês não podemos afirmar, porque literalmente nós não temos um autor e, do que eu li poucos comentaristas sobre comentários bíblicos, ninguém ousou afirmar categoricamente foi Paulo, foi Apolo, ou algum desses. Então isso é importantíssimo quando nós pensamos em louvar ao Senhor, não só com hinos bem arranjados e tudo, às vezes torna-se um negócio tão técnico que a igreja chora, ela vibra, ela se levanta, ela levanta os braços, mas está tão técnico, foi tão sofrido, tão suado, tão estudado, que não vai subir como cheiro suave à presença do Senhor. Triste e dura realidade. Irmã Angélica, se quiser falar no microfone para os nossos irmãos que estão em casa verem. Exatamente. Exatamente. É que tanto hinos como orações e adorações, elas são apontadas na palavra de Deus, que chegam como cheiro suave à presença de Deus, E aí a irmã Angélica fazendo essa observação, será que a gente tem procurado investir em queimar no bom sentido nesse princípio? Tem chegado aos céus? Exatamente. Produtos de primeira, segunda linha, terceira, nem sabe lá onde elas vão. Então isso é muito importante, nós nos atermos nesta questão, especialmente aí, de louvor e adoração a Deus. É interessante quando nós olhamos para Apocalipse, olhando para esse tempo de louvor, no capítulo de número 15, verso 3, olha aí, o tempo, como ele procura conservar as coisas, embora, nós estamos fora da eternidade, mas muitas coisas Deus procurou eternizar no momento que nós vivemos, até que volte a pessoa de Cristo e cumpra-se o tempo, principalmente da graça, que é o último tempo que estamos vivendo. Veja aí comigo, Apocalipse capítulo 15, verso 3, e cantava um cântico de Moisés. Quanto tempo faz que Moisés compôs esse hino, ou alguns deles? Nós vemos que muitos salmos foram compostos por Moisés, porque, lá nos céus estavam cantando para Deus um dos cânticos de Moisés. Está vendo aí o incenso, o cheiro suave que Moisés enviou, cantou aqui, chegou lá no céu? Aqui agora nós vamos cantar um canto do meu servo que compôs. Já pensou que privilégio, irmãos? Nós analisarmos o que nós procuramos entoar na presença do Senhor, se for inspirado pelo Espírito Santo, se não tem palavras e frases com duplas, triplas interpretações. O quão isso é corriqueiro no nosso dia a dia. Até nos hinários mais conservadores, hinos que foram escritos há mais de 200, 300 anos, nós encontramos algumas incompatibilidades com os princípios bíblicos. Por exemplo, vem Espírito Divino, habita a sua igreja.
O Espírito Santo, ele já está no meu coração? Ou eu estou pedindo, né, para ele vir novamente? Onde ele está, afinal de contas? E olha que não são hinos compostos ontem, anteontem, não. São hinos que têm 200, 300 anos que foram escritos. Então, isto, por um lado, mostra uma certa tristeza. Por outro, é uma bênção. Por quê? Aponta diretamente para a minha, para a sua limitação, né? Para as nossas falhas, quando nós não procuramos depender de Deus, né, na sua totalidade. Quantos tentaram dar uma mãozinha para Deus e sabemos o resultado? Quem conhece Ismael, sua história, a história de seu pai e sua mãe, não é verdade? O pai com a mãe foi tentar dar uma mãozinha para Deus ali e surgiu quem? Os árabes, né? A nação mais briguenta do mundo devido a um casal, né, querer dar uma mãozinha para o plano de Deus. Quase 20 anos antes, né, daquilo que Deus havia previsto. Então vejam como é importante também nós exercitarmos e exercermos a fé, confiarmos na promessa do Senhor. Por que muitos, como diz a palavra de Deus, irão nos lugares que estão dizendo, olha, Jesus está ali, está fazendo milagres, está fazendo maravilhas? Quantos que já não foram, têm ido e irão, né? E foi por falta do nosso Senhor e Salvador, né, nos alertar e alertar os que foram e os que irão? Não. Olha, se ouvirem isso, não vão lá, porque a minha vinda será como relâmpago. Então todos os salvos, os comprometidos comigo, os que me amam, verão. Não precisa sair do lugar, não, né? Vai ser como relâmpago, à noite, vai ver de longe os que esperam e amam a vinda de Jesus Cristo. Então, para que nós investirmos um tempo perdido, né, indo a um lugar, pensando, imaginando, por causa de muitas boas palavras bem faladas e feitas, e os sinais permitidos por Deus, feitos pelo adversário de nossas almas, para confundir-nos a mente e o coração. Falta de vigilância, falta de aprofundamento em estudo na palavra de Deus, para discernir todas estas coisas. Não há necessidade, né? Prejuízo na área de investimentos. Então é interessante nós olharmos para esse cântico e nós olhamos algumas palavras que encontramos, alguns versículos. Irmãos, retornem lá comigo, vamos ficar no texto base agora aí de 1 Pedro capítulo 1, e nós vamos ver algumas palavras que expressam, né, esse cântico aí, ou esses cânticos. Nós encontramos no versículo 3 uma palavra, né, abençoadíssima, misericórdia. Estão vendo aí 1 Pedro 1,3, nós vemos esta palavra aparecendo aí, misericórdia. Gerou também, né, gerou é outra palavra de estarmos louvando, bendizendo ao Senhor. Esperança também nós encontramos no versículo de número 3. Já pensou uma pessoa que não tem esperança? Não abriu sua mente para aplicar os princípios da palavra de Deus, dizendo, afirmando categoricamente, não pode mentir, que Jesus veio e morreu pelos nossos pecados, não ter esperança com relação ao perdão, ao retorno de Jesus. Já pensou que tristeza? Então que palavra abençoada nesse hino, nesse louvor a Deus. Olha uma então, herança. Essa dá muitas polêmicas. Quantas famílias, né, brigam 2, 3 gerações e não conseguem acertar a divisão de heranças, né? Guardada, também uma palavra nós encontramos, está aí no verso de número 4. Aí não depende, né, do indivíduo, porque quando está guardada, né, pode estar comigo e provavelmente aqui não. Agora, aparece no 5, guardados. Essas palavras nós devemos até grifá-las, né? Está neste grande louvor e adoração. Olha aí no verso 5 ainda, salvação. De 5 a 9 nós ainda encontramos alegrias, tentações, provas e fim. Tentações, provas não são palavras de muito, né, não soam muito bem nos nossos ouvidos, nos nossos corações. Porque a facilidade que eu e você nós temos de ver
as falhas dos outros que caíram em tentação é enorme. Ao invés de vermos como a palavra de Deus recomenda, olha, cuidado, aquele que cuida estar em pé, o que é para fazer? Né? Ele não fala, toma cuidado para não cair, ele fala, não caia. Então, o quão são marcantes estas palavras últimas que nós encontramos aí, né? Sobre tentação, prova e principalmente fim. O fim, se pensarmos em algumas questões, é uma bênção. Porque, né, o fim da prova, se aprovado for, será uma bênção, né? O Lucas, que estava lá na carteira na CNH de moto, né, passou semana passada. Então foi um fim que foi uma bênção. Muitos, né, não conseguiram passar como os demais irmãos que estão ali na luta, mas creem no tempo de Deus, vai ter um bom fim também. Então estas palavras, né, principalmente fim, tentação e prova, elas não nos soam bem, mas precisamos aprender a administrá-las, porque elas são realidades mais do que imaginamos no nosso dia a dia. Como são? Tentações. Você e eu, nós paramos para pensar no dia de ontem, quantas vezes eu e você fomos tentados, de que modo, de que maneira? Às vezes nunca paramos para pensar, né, nessa questão. Mas para aí um pouquinho, lembra um minuto, né, faz um esforçozinho, não vai precisar fazer muita força. Eu e você vamos lembrar, né, e vamos visualizar aquilo literalmente. Puxa vida, né, eu fui tentado nisso, né, como eu fui. Então, isso é realidade em nossas vidas mais do que imaginamos. Então, nós podemos dizer que bendito seja Deus pela sua abundante misericórdia, como aparece aí no versículo 3. Então, eu e você, nós meditamos sobre a misericórdia de Deus. Como é que tem sido? O que é misericórdia? Então, nós precisamos entender primeiramente isto, né? Então, é algo que é como a graça, é algo que nós não merecemos, não nos é imputado o que nós fizemos antes, né? Então, vem-se por misericórdia, não é por mérito. Então, se nós tivermos esta visão da palavra, o que ela significa, vai ajudar-nos, eu e você, né? Se nós meditamos, pensamos, procuramos visionar a misericórdia. Por que Ele nos amaria? É uma outra pergunta que ajuda nesse sentido. Qual a razão que Deus me amaria, né? Se até os meus 17 anos e meio, 18 anos, eu não queria saber de nada com a pessoa de Deus? O que eu apontaria que Deus me amou, né? Porque eu fiz isso, deixei de fazer aquilo. Estão vendo? Isso é misericórdia. Como isso ajuda a meditarmos e olharmos para a misericórdia. Então, Ele nos deve algo. Será que Deus deve algo? Nossa, eu criei, né? E de repente saía lá durante o dia, voltava só à tarde, deixei eles muito sozinhos lá, coitados, né? Por isso que eles caíram em tentação. Será que Deus é devedor a alguma coisa no primeiro que foi criado lá, sem pecado? Isso ajuda-nos a olhar, né, sobre a misericórdia de Deus. Então, eu não amava, eu rejeitava Cristo. Isso é uma realidade que eu estou olhando para a minha pessoa, né? Pecado imperdoável, a rejeição de Cristo. É um pecado que a Bíblia aponta que não terá perdão, nem nessa vida, nem na outra. Porque aponta quem não crê, não fala será condenado, mas já está condenado. É palavra dura, sim, mas é real, né? Não está apontando quem não crê, lá será condenado. Não, quem não crê já está condenado. Então a rejeição de Cristo é um pecado imperdoável. E eu, até os meus quase 18 anos, literalmente rejeitava Cristo. Porque eu ouvi muitas vezes falar, né, da necessidade de tê-lo na minha vida, por meu Senhor, por meu Salvador, e, né, nem entrava por que sair por lá. Não queria nem saber deste assunto. Mas aí eu lembro da misericórdia, irmãos, né? Aí eu lendo na misericórdia e hoje, muito mais, eu medito na misericórdia do Senhor. Vejam comigo Romanos 8. Vamos dar uma olhada na palavra de Deus que vai nos auxiliar nesta questão. Aliás, Romanos 5, não é 8 não. Romanos capítulo 5. Vamos ver o versículo 8 de Romanos capítulo 5. Romanos 5, 8.
Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós. Olha aí a nossa dura realidade. Sendo nós ainda pecadores. Não, mas eu era bonzinho, eu pagava todo mundo, minha mãe me levava lá, eu ia junto com ela, cumpria com a minha obrigação, né? Será que isso, né, fazia com que eu não pecasse? Não fizesse nada durante 2 horas, 12 horas, 24 horas, que não ia contra os princípios da palavra de Deus? E pior, agora olhando naquilo que nós estamos pensando. Eu ia com minha mãe, tinha religião e não queria saber de Jesus. Rejeitava-o literalmente. Já pensou que pecado? Mas Deus prova, né? Sendo nós ainda pecadores, esse grande amor que Ele teve para com cada um de nós. Algum irmão ou irmã gostaria talvez de comentar algo, né, nesse estudo, talvez neste versículo que fala ao coração de alguns de nós? Como fala, né? Como? Os irmãos que estão em casa, irmãos, cadê, né? As perguntas, as participações? Ninguém. Então, isto é uma realidade que deve nos chamar a atenção. Quando nós olhamos aí, ainda em Romanos 5, mesmo versículo de número 10, Romanos 5, 10. Romanos 5, 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, olha a possibilidade, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, existe uma salvação, né, onde a criatura aceita a Cristo, ele terá uma eternidade ao lado de Deus, ele não há como perdê-la, porque Deus fala, olha, se está em minhas mãos, quem poderá tirar de minhas mãos? Mas existe também a salvação cotidiana, da tentação, para não cairmos. Lembra do modelo da oração do Pai Nosso? E não nos induza à tentação, né? Então nós carecemos, além da salvação da perdição eterna, até nossas limitações se extinguir, nós partindo desta vida, ou Cristo nos arrebatando, diariamente, cotidianamente, nós carecemos da salvação, de muitas e muitas coisas. De falarmos que desagrada a Deus, de irarmos e não pecarmos. Quantas coisas, irmãos, se formos olhar profundamente, nós carecemos de salvação, de livramento da pessoa do Espírito Santo, que age, né, por intermédio de Cristo e Deus Pai. Lembram-se da primeira tentação, lá no primeiro homicídio? Deus chegou lá e tentou ajudar aquele indivíduo, aquela criatura, não é? Olha aí, né? Cuidado com o que você vai fazer. O desejo está na tua mente, você está revoltado contra o seu irmão. Olha, você precisa dominar sobre este pensamento que você está aí, esse desejo ardente no seu coração. Mas, né, Caim deu ouvido a Deus? Não. Ele levou avante, usou da liberdade concedida por Deus e matou o seu irmão. Por um lado foi uma tragédia, ele sofreu todas as consequências, por outro foi uma bênção, porque hoje nós encontramos no Novo Testamento que o sangue de Abel até hoje fala, como o sangue de alguns inocentes que foram derramados, e aponta também para o sangue de Abel, derramado pelo seu irmão. Então, tragédia por um lado e bênção por outro. Deus permite as coisas ocorrerem quando nós vamos a Ele, nos arrependemos, confessamos e abandonamos. Que bênção é! Grandes hinos de louvores, com ou sem música e harmonia, nós entoamos certamente ao Senhor. Olhando principalmente para um versículo como esse, não é verdade? Algum irmão ou irmã talvez gostaria de comentar algo aí, né? Neste versículo de Romanos que estamos, por exemplo, talvez algum outro que veio à mente, porque isto é amplo, irmãos. Quando nós começamos a procurar investir, aprofundar na palavra de Deus, o quão Deus vai mostrando e abrindo um leque, nós vamos enxergando, né? Começamos a olhar muito mais para os céus do que para as limitações que nós estamos aqui convivendo com elas, né? Do que realmente ficarmos nos entristecendo, mas nos alegramos e cantamos ao Senhor. Algum irmão ou irmã gostaria talvez de
né, observar ou falar de algo sobre, principalmente, a misericórdia que estamos olhando mais profundamente. O irmão citou sobre Caim, né, quando Deus falou sobre ele dominar, a Bíblia diz: se não fizeres bem, o pecado já à porta, Exato. sobre ti será o seu desejo. Olhando para essa palavra desejo, a tentação é como um animal à porta. Muitas vezes um animal feroz ele não tem um sono completo. Em qualquer momento ele pode apontar, pode nos ferir. Ele diz: olha, sobre ti o meu desejo já está complicado. Exatamente. E depois ele vai dizer: mas sobre eles devem dominar. Não é fácil, nossa dependência do Espírito Santo de Deus, no andar do Espírito, como Paulo diz, você consegue vitória sobre esse. Consegue. Esse animal que está adormecido dentro de nós, que a qualquer momento. E acorda 2 por 3, né? Então, interessante essa observação do pastor, né, sobre o primeiro homicídio lá, a necessidade de estarmos dominando, e ele comentando sobre estar isso praticamente adormecido em nós, e quando ele, né, dá aquela acordada, misericórdia. Né, Gálatas, ele chega a expressar, eu não me lembro do endereço exato, mas ele fala que é uma luta de morte. O espírito quer acabar com a carne quer acabar com o espírito, e um se opõe ao outro, né, não é com brincadeiras, né, é uma luta. Ele aponta uma palavra abençoada, que ele usa, uma luta de morte, um se opõe ao outro. Mas isso mostra a realidade de que toda a criatura, enquanto era criatura, antes de se converter ao Senhor, estava na desobediência, né? Quem não crê já está condenado. Olhando para esta questão, isso nos ajuda a cada vez mais fervorosamente louvar ao Senhor quando aponta para algum hino que expressa especialmente sobre a misericórdia, sobre a graça, né? Maravilhosa graça. Que letra tem esse hino? Então, quando nós temos mais consciência e visão ampla do significado dessas palavras e encontramos-as em hinos inspirados por Deus, o quão isso nos ajuda. Parece que nós vamos no céu. Você está com todos aqueles problemas, chegamos juntos aqui, os irmãos que estão conosco em comunhão, né, com Cristo também. Nós começamos a adorar a Deus e nos reunirmos para estarmos cultuando o Senhor. Nossa, né, está lá embaixo. Tristeza, aquilo às vezes recente ocorrido que vem, né, para acabar com a nossa vida, principalmente espiritual. Mas quando nós começamos a olhar para a palavra de Deus, cantar, orar ao Senhor, como isso muda. Maravilhosa graça. Aí nós ligamos o que significa a graça, ela ter alcançado a mim e a cada um já que aceitou a Cristo, como isso nos eleva. Faz com que nós, né, fitemos os nossos olhos aos céus, as promessas que nos são dadas, as heranças que ali estão. Já pensou que bênção? Sermos irmãos, literalmente, da pessoa de Cristo. Olha aí a herança, herdeiros. E louvado seja o Senhor que ali não vai haver brigas e discussões na divisão da herança. Que bênção, né? Aquelas limitações, às vezes eu não ver um ponto que possa estar prejudicando um daqueles meus que juntos herdamos. Às vezes eu estou fixo naquele ponto, prejudicando, né, os demais e não consigo ver. Louvado seja o Senhor que lá não vai ter, né, esse tipo de coisa, não estará ocorrendo, porque é o Senhor dos senhores e a justiça, irmãos. Um copo d'água que for dado aqui, lá não será esquecido, será recompensado. Nós não podemos deixar de bater nessa tecla, né, e olharmos para a perfeição que Deus tem preparado para aqueles que compõem e cantam e louvam o Senhor com hinos, né, saindo do coração. Como diz a irmã Angélica, procurando fazer chegar nos céus, né? Não somente no teto, na técnica, mas ir muito, muito além disso. Claro que é importantíssimas são, né, as técnicas,
né? As condições melhores são, mas não devem ser tudo. Então, bendito seja Deus, viva esperança, nós encontramos nos versos 3 e 4, Ele nos deu. O não convertido a Cristo se desespera quanto ao futuro eterno. Isso é fato, é realidade. Mas se você já parou para pensar na sua vida, quando você partir desta vida para outra, o que vai ser? Se Deus quiser, né? Quem sabe, se Ele achar que eu mereço, Ele vai dar um lugar para mim lá. Desesperança, né? Não há esperança para uma pessoa que não se chega a Cristo para o seu Senhor e Salvador. Então Ele olha esse mundo pecador, né? Como esse mundo vai rápido. Alegrias temporárias, lágrimas, guerras, medos, né? Terminando em 2 mortes. Isso eu sei porque eu lembro do meu comportamento antes de aceitar a Cristo ser a realidade na minha vida. Eu pensava nessas coisas e pensava, puxa vida, alguém já havia falado, o Espírito Santo já estava começando a falar na minha mente e no meu coração sobre a morte eterna e separação de Deus. Eu ficava pensando, nossa, e se não for só essa morte física e tiver realmente mais uma? E se Deus não quiser, não me dá um lugarzinho no céu? Aquilo começou a falar na minha mente e no meu coração, e sei que alguns irmãos e irmãs também não foram, né, diferentes. Então, para a pessoa que não é convertida, ela é desesperançada sobre essas coisas, porque depende. Se a pessoa não aceita a Cristo, o Espírito Santo não pode habitar nela para mudar o seu conceito, né? Ela sair como uma criança, crescer, desenvolver, amadurecer e dar frutos, não é verdade? Então não há como, se a pessoa não quer a Jesus Cristo, né? Ele só vai trabalhar nesta área aí de desesperança. Então tem a morte física, né? Se não recebeu a Cristo, também a eterna separação definitiva da pessoa de Deus. Agora, convertendo-me a Jesus, eu tenho uma viva esperança. Que bênção nós encontramos neste versículo. É uma viva não pelo fato da minha, da sua, da nossa capacidade de olharmos e entendermos, não. Por Deus nos dar sabedoria dos aos céus, usar da sua misericórdia e na pessoa do Espírito Santo, né, dar a clareza para podermos enxergar isso pessoalmente, quando lemos, quando ouvimos, né, e quando pessoas pregam. Então, ressurreição de Cristo, nós vemos uma vitória completa sobre o adversário de nossas almas, também sobre o pecado, sobre essa morte física, sobre a morte espiritual, né, a sepultura, o inferno que é apontado pela Bíblia, e pela sua morte e ressurreição. Jesus abriu o céu para quem se converter e receber a Ele. Se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado, né, nossa posição não seria diferente. Que esperança eu, você e nós teríamos? Se ela nos foi dada por Ele, né, através da vinda dEle, do seu sacrifício, da sua subida aos céus, de permitir que o Espírito Santo descesse e habitasse naquele que deseja e recebe Jesus. Que esperança teríamos? Nenhuma. Não seríamos diferente de criaturas, como informa a palavra de Deus. Então seríamos também desesperançados. Estaríamos separados, sem salvação, nem perdão. Não teríamos oportunidades de, em Cristo, sermos membros da família espiritual. Jamais iríamos para o céu. Mas pela sua morte e ressurreição, uma herança, olha que bênção esse versículo, incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada onde? Nos céus, né? Para quem? Para todo o que a Jesus recebeu. Então, nossa herança, o que nós administramos agora e no porvir, e também o Senhor, não só as bênçãos, não só a herança, mas o Senhor das bênçãos, o dono de tudo, né? Aquele hino que nós cantamos, né? Muitos hinos falam a respeito disto. Primeiro quero ver meu Salvador. Nós desejamos ver Paulo, desejamos ver Moisés, Elias, mas irmão, vai dar para conhecer as pessoas? Se vai, eu não sei, irmão, mas é que eu tenho vontade de conhecer e ver, eu tenho, né? Vejo uma possibilidade, porque diz lá que apareceu Elias e Moisés e consolava o Senhor, aplicando, né, na sua mente, no seu coração, que havia esvaziado tudo,
fisicamente, olha, você vai ter, não tem jeito. Talvez seriam essas palavras de Elias e Moisés, né? Para com o nosso Salvador, olha, não tem jeito. Você pediu ao Pai, mas o Pai me enviou-nos aqui para, né, consolá-lo com essas palavras. Então eu tenho essa esperança, mas primeiro eu quero ver o meu Salvador. E vai ser o fato, né? Lembra-se de Estevão? Ele, né, ali judiado, caluniado, né, começa a ser apedrejado e diz literalmente a palavra de Deus que ele olha para cima e o que ele vê? O seu Senhor em pé à direita do Pai com a mão estendida, né? Isso foi concedido a Estevão e creio que muitos e muitos, porque a Bíblia não registra todos os fatos que ocorreram e não há também necessidade. Lembra-se de João? Olha, se fosse escrever todos os milagres que Jesus fez, irmãos, não tinha jeito. E encher o mundo de livros e não caberia, né? Então não há necessidade. Mas como aconteceu isso? Aconteceram dois arrebatamentos, lembram? Enoque e Elias. Então isso, irmãos, é a segurança que dá. Nós louvamos ao Senhor, cantamos louvores sabendo que há um segundo, daqui a 1000 anos, 100 anos, não sabemos, mas Jesus vai voltar e vai arrebatar a sua igreja. Se tivermos já dormido em Cristo, né? Irmãos, mas 100 anos, 200 anos, 500 anos é muito, sim. Mas o pó lá do túmulo, louvado seja o Senhor, vai, né, compor um corpo perfeito e encontrar com todos os santos e principalmente com o seu Senhor nos ares. Então isto é maravilhoso demais e difícil de entendermos, sim, mas não impossível, né? Isso que mantém a nossa esperança de lutarmos contra as limitações que nos são uma realidade nesta vida. Às vezes quando nós pensamos que vencemos tudo, aparece outra pior, não é verdade? É como aquela, né, provavelmente uma parábola, não sei se foi algo realmente ocorrido, um fato, sobre aquele homem. Puxa vida, olha aí o tanto de trigo que tem nos meus campos. Olhou lá para os depósitos dele, não vai caber nem um terço, né? Aquela perspectiva toda, eu vou construir olha, uns 10, porque olha, dinheiro agora não é problema, né? Vai dar muito dinheiro, eu vou construir, vendo lá, paga as construções e guarda o resto, olha, come, bebe, folga. E o que disse Deus a ele? Então, nós lutamos, né, contra essas possibilidades que nos são reais e contrárias. Quantas pessoas nós vemos aí enfrentando lutas físicas, materiais, né? Pastor Revoíro, neta da irmã Cícera, quantas pessoas? E podemos fugir das realidades? Não, nós só podemos administrá-las, procurar sermos mais dependentes de Deus, vermos mais a realidade de nossas limitações, e isso sim, nós podemos e devemos fazer. Mas além disso, o que nós podemos? Nada, né, realmente com estas coisas. Não sei se algum irmão ou irmã gostaria talvez de comentar algo aí nessa nossa lição, olhando principalmente para a nossa herança, né, e que bênção chegar lá, poder ver o nosso Senhor, o Jesus, o nosso Salvador, aquele que morreu, né? Tomara que não sejamos como Tomé, né? Mas Senhor, é o Senhor mesmo, Senhor, deixa eu colocar a mão aí, né? Tomara que não venha no meu coração, né, essa atitude. Irmã Angélica? Tiago. Exatamente. Chega. Então essa observação da irmã Angélica de Tiago 5, que ela é muito importante, né? Ela aponta para esses fatos de realidade. Às vezes ocorrem dois fatos quase que no mesmo instante, né? Uma pessoa tragicamente sofre um acidente, alguma coisa, né? E no nosso vizinho nasce uma criança. Então, quando eu vou visitar aquela mãe, aquele pai daquela criança, é só alegria, né? Nossa, mas agora eu tenho que ir, né? Aonde que eu vou agora? Não é fácil, irmãos. Mas são realidades que, felizmente, não digo infelizmente, felizmente nós enfrentamos. Porque é aquilo que Pedro afirma, né? A prova da vossa fé, mais,
né, cara do que ouro, prata, que perece, precisa, deve ser provado. Então há muita alegria que nasceu, né, uma bênção de Deus, a tristeza lá, chorai com os que choram, alegrai com os que se alegram, mas, né, orai por aqueles que sofrem e chorai também, né, juntamente com eles. Então são fatos, realidades que não tem como nós fugirmos, né, desses fatos reais que nós temos em nossas vidas, e não digo infelizmente, digo felizmente. Porque eu olho para a minha vida e fico imaginando, já pensou se Deus tirasse todos os problemas, dificuldades, limitações da minha vida, fizesse só aquele mar de rosas? Eu ia retornar antes dos meus 17 anos e meio, certamente, e esquecer que Deus existiria. Isso, tristemente, com o passar do tempo, seria um fato na minha vida. Nós não vemos isso na história do povo de Israel? Povo que Deus tentou 40 anos no deserto, irmãos, não plantaram um grão de trigo ali. E 40 anos eles comeram pão e carne durante um bom tempo. Não trabalharam um dia para pagar suas contas, né? E bebiam água e comiam todos os dias, durante 40 anos. E o que aconteceu com esse povo? Quantos entraram lá daquela multidão que saíram e ficaram firmes, confiados na promessa de Deus? 2 pessoas, né? Josué e Caleb. Então é um desafio, sim, mas nós devemos sempre, né, termos hinos de louvor e gratidão ao Senhor, olhando principalmente, né, para esse último item que nós estamos olhando aqui, sermos herdeiros das coisas celestiais, irmão da pessoa de Jesus Cristo, né? Sofredores como ele sofreu aqui. Lembra-se nele descendo, né, ali a descida de Jerusalém, diz que ele chorou amargamente, doeu no seu coração, na sua mente. Por que vocês não me ouvem? Quantas vezes eu quis ajuntar, como ele usa ali, né, a galinha ajunta os seus pintainhos debaixo de suas asas, protegendo ali contra os gaviões, tempestades, e como ele conclui? Com lágrimas, e não o quisestes. Paulo, ele afirma, olha, eu dou graças a Deus, eu louvo ao Senhor por poder cumprir o resto das aflições do meu Senhor na minha vida, no meu corpo, né? Hinos, louvores a Deus, com ou sem harmonia, com ou sem instrumentos, como eles são decisivos, necessários para expressar a nossa gratidão a Deus e também o nosso testemunho, né, que investimos sempre a seguir ao Senhor. Talvez algum irmão ou irmã gostaria de, né, falar mais algo. Infelizmente nós vamos ter que encerrar, que o nosso tempo voou, né? Talvez algum irmão ou irmã, os irmãos que estão em casa, né? Os que estão em casa estão quietinhos, né? Não estão ouvindo ninguém por enquanto. Mas que bênção, irmãos. Então, se Cristo não voltar, né, até o próximo domingo, nós vamos continuar estudando esses hinos e cânticos de louvores com ou sem instrumentos, né, e estaremos tomando, né, por base João 10, 27 e 28, pegando esse texto por base, continuando, né, caminhando com Cristo em 1 Pedro, usando esses contextos da palavra de Deus e nos baseando, se Cristo não voltar, em João 10, 27 e 28, para fecharmos esta lição, né, desse grande hino de louvor a Deus. Pai, como é bom estar aqui na sua presença e trazer a nossa gratidão por o Senhor ter-nos, ó Deus, permitido nesta liberdade aprofundar em visão, em conhecimento da sua santa e bendita palavra, também da pessoa de seu Filho amado Jesus. Obrigado por esse privilégio concedido a nós e lembramos, ó Pai, especialmente de muitos que estão em países que proibiram de estarem, ó Deus, se reunindo, que possa preencher esses corações, embora não tendo esta oportunidade, ó Pai, tem misericórdia desses, conserva principalmente a alegria da sua salvação nesses corações e mentes, que eles possam continuarem firmes, especialmente com esse propósito e objetivo de estar alcançando mais pessoas para a honra e glória de Cristo e sejam alcançadas também com essa salvação que nos concedestes por misericórdia.